Oi, gente. Bem-vindo de volta. Sou Marcos Colomborg Monteiro. Estamos aqui em Judô Espiritual para um Jesus sustentável, falando sobre coronavírus, medicina psicossomática e pólio. Então, contaminação de comida e água por causa da transmissão fecal-oral. Então, é uma questão de saneamento. Saneamento básico. Então, patofisiologia. Então, chega no sistema gastrointestinal, no sistema linfático, então, na circulação do sangue, em que ponto vira viremia, né? Na presença do sangue. Então, é só raro, na verdade, eles falam que o vírus, então, prossegue para o sistema nervoso central. Não sustenta o vírus e, então, está considerado, provavelmente, incidental. Só um tipo de acidente, infelizmente. Então, a história da prevenção inclui William Hammond, da Universidade de Pittsburgh, em 1950, quem incidentalmente trabalhou para 4 anos como missionário médico no Congo Bélgico. Então, ele estava estudando anticorpos na gamoglobulina de plasma de sangue. Então, ele identificou e isolou esses anticorpos e estava com esperança para utilizar isso como uma vacina, mas virou imprático, né? De pegar isso toda vez de um ser humano, né? Então, no mesmo ano, o virologista Hilary Koprowski, polonês, judeu, nos Estados Unidos, preparou uma vacina com um vírus enfraquecido, atenuado e vivo. Em 1952, então, Jonas Salk, na Universidade de Pittsburgh, começou a ter sucesso. Em 1955, ele produziu uma forma de PV, esse vírus de pólio, desativado, em tecidos, cultura de tecido, desativado quimicamente. E com isso, com essa preparação, 2 doses por injeção, conseguiu 90% de resistência contra os 3 tipos. 3 doses, 99%. Então, com injeção, esse sistema de Jonas Salk virou, então, muito bem, muito efetivo. Albert Sabin também, então, estava desenvolvendo outro polonês, descendência ao mínimo, polonês judeu, estava desenvolvendo uma vacina vivo e oral, enfraquecido, mas vivo, e 1 dose teve o resultado de 50% das pessoas com resistência, 3 doses, 95%. Então, 1957, e foi um processo muito mais barato de preparação do que o de vírus desativado de Salk. Então, eles começaram em 1957 a fazer experiências. Em 1962, 5 anos mais tarde, foi, como se fala, licenciado, né? Porém, tem reversão do vírus, até inteiramente vivo. Um pouco de preocupar, que virou muito importante desde que a maioria do vírus vivo e selvagem tem sido, em condições naturais, tem sido eliminado. Então, existe um problema, a vacina de vírus viva está mais perigoso, está causando mais casos da doença atualmente do que
a doença natural, baseado nos números, epidemiologicamente falando. Então, 1988, o OMS e UNICEF, Organização Mundial de Saúde, e UNICEF, para crianças da ONU, começaram a planejar para a erradicação. Né? Teve 350 mil casos naquele ano, e com o esforço deles, até 2001 só teve 401 casos. E mais ou menos 1.000 até 2.000 por ano, desde então, até 2015, quando teve só 98, de alguma forma, ou natural ou de reversão da vacina viva. Então, 2016, 37 natural ou selvagem, 5 de vacina. 2018, 33 natural, selvagem e 103 de vacina. Primariamente no Afeganistão, Paquistão, alguns de Nigéria, talvez alguns pequenos poucos em outras áreas. Então, é muito controlado, muito bem controlado, mas tem agora essa pequena última fase para tratar. Agora, a história, vou voltar para a imagem do egípcio. Roosevelt, os casos diminuindo, Salk, esse cara, o primeiro cara, Komlowski, uma coisa, Sabina ali, vírus, menina, né? Egípcio. Começou em Egito, temos uma recorde de Egito, desculpa. Então, um inglês, Michael Underwood, em 1789, conseguiu identificar. Eu estava lendo que Hipócrates e Galen fez referências que cientistas e estudiosos modernos acham que talvez seria pólio. Em 1773, Sir Walter Scott descreve sintomas que parece que ele estava paralisado um pouco através de pólio. Então, cientistas, 1840, Jakob Heine fez um avanço importante. 1890, Carl Oscar Medin também. O austríaco Karl Landsteiner identificou o vírus através do processo de filtração em 1908. Mas por causa do trabalho de Heine e Medin, o nome também de pólio é Heine-Medin, a doença Heine-Medin. Então, em 1900, mais ou menos, começaram epidemias. Não teve epidemias reconhecidas ou identificadas historicamente. Até 1900, então, a população, a combinação de população e saneamento. E isso é interessante para comparar, seria interessante para comparar isso com cólera, né? Que tinha transmissão através fecal, de maneira fecal, do mesmo jeito. Mas então, nos Estados Unidos particularmente, mas também na Europa, 1907, 2.500 casos na cidade de Nova York. E 1916, 27 mil casos, 6 mil mortes nos Estados Unidos. E eu estava lendo sobre a Europa um pouco também. Então, vamos ver aqui. Até 1952, 58 mil casos, 3.145 mortos. Então, foi no processo desse tratamento, que um dinamarquês desenvolveu, que se chama hoje, da medicina de tratamento intensivo. Então, envolvendo também pulmões de ferro, você fala isso em português? Então, Bjorn Ibsen é um anestesiologista que desenvolveu esse
tratamento intensivo, medicina de tratamento intensivo e cuidado desse jeito especial, com essas unidades especiais nos hospitais. Em 1916 teve quarentenas, né? Nós temos uma quarentena. Teve quarentenas também nessa época, por exemplo, em 1916, nessa situação na cidade de Nova York, no costa leste particularmente, com 6 mil mortes e 27 mil casos. Então, que mais? O FDR, Roosevelt sofreu em 1921. E teve essas epidemias ocorrendo até os 1950, a década de 1950, com as vacinas desenvolvidas naquela época. Em 1954, teve um esforço de John Enders, um grupo de colaboradores cientistas, que conseguiram criar o vírus de pólio em tecido humano. Então eles foram premiados com o Prêmio Nobel em 1954. Então, muito interessante. Então, sobreviventes de pólio. Qual a situação aqui? Ok, vou parar aqui.